vai entrar agora na última pauta, que é algo que vocês já estavam falando aí, de lateral, lateral esquerda Alexandro. O lateral esquerdo Alexandro está no radar do Flamengo. Como eu falei, o Flamengo está com problemas nas laterais. Só vai, por exemplo, contra o Vasco, só vai ter o Ayrton Lucas à disposição, somando as duas laterais. Não é só a esquerda, não. É a esquerda e a direita. Então só vai ter o Ayrton Lucas. Então o Flamengo está em busca de lateral e consultou a situação de Alexandro. Sim, o Alexandro, que está na Juventus. Ele também é jogador de seleção brasileira, né? Isso é importante destacar. Jogador de seleção brasileira e de Copa do Mundo. Então, tem bastante experiência. Jogou bastante tempo no futebol europeu, principalmente na Juventus, né? Na Itália. E o Alexandre, ele tem contrato até junho desse ano. Ou seja, ele já até pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube que esteja interessado, né, no jogador e que ele aceite também atuar. Então ele só tem contrato até junho e isso é algo bom para o Flamengo. Por quê? Porque a Juventus não podemos dizer que a Juventus ia facilitar uma negociação. Porque ele saindo no meio do ano, ele sai de graça. E ele sair agora, ele sairia com um valor, né? O clube teria que pagar um valor pelo Alexandre. Porém, o Alexandre, apesar da consulta do Flamengo, ele prefere se manter no futebol europeu. Na opinião dele, mesmo ele saindo da Juventus, que até o momento não recebeu nenhum contrato para renovação, ele, na visão dele, na visão dos empresários dele e da família dele, ele ainda tem mercado no futebol europeu. Lembrando que o Alexandre tem 32 anos. Ele tem 32 anos e recebe um salário em torno de 2,5 milhões de reais. Então, é um salário bastante alto para os padrões brasileiros, né? Muito alto mesmo. E, como tem 32 anos, na opinião dele, na opinião dos empresários da família, ele ainda tem muito a percorrer no futebol europeu. Lembrando que, no futebol europeu, alguns jogadores acabam não tendo condições de jogar ainda com uma idade avançada. Poucos jogadores conseguem isso, como o caso do Thiago Silva, que está na zaga do Chelsea, tem uma idade bastante avançada, um pouco mais de 37, 38 anos, e ainda está jogando em alto nível no Chelsea. Porém, os clubes de futebol europeu não enxergam muito dessa forma. Não enxergam, assim, os jogadores que depois que têm 30 anos, eles começam a olhar de uma outra forma, contratos um pouco mais curtos. Então, o Alexandre entende que vai ter propostas no futebol europeu? Beleza. Porém, os contratos não serão tão longos, porque eles não atuam dessa forma quando o jogador tem um pouco mais, tem uma idade, né, um pouco mais avançada, acima dos 30 anos. Então, o Alexandre recebe um salário de 2,5 milhões e fica bastante difícil para o Flamengo. Mas o Flamengo consultou, o Alexandre ficou feliz com a consulta do Flamengo, porque é um clube grande, um clube de massa, tem a maior torcida do Brasil e do mundo, está sempre disputando títulos e também quer sempre disputar títulos. Então ele ficou bastante feliz com a consulta do Flamengo. Porém, no momento, a ideia dele é continuar na Europa, apesar da Juventus não querer renovar o contrato até o momento com ele, beleza? Aqui, ó, vou olhar aqui o chat aqui de vocês aqui, ó. O Alves aqui falando, o Cláudio Cruz também aqui falando. Todos falando que o Flamengo precisa de um lateral, porque, e na minha opinião, falando um pouco da minha opinião, eu concordo também, a lateral do Flamengo tem que ser uma prioridade da diretoria. Perdeu o Rodinei, né? Perdeu, assim, entre aspas, que a diretoria não quis renovar com o Rodinei. Então o Guilherme Varela ainda é uma incógnita, não tem feito bons jogos. O Mateuzinho estava jogando, na minha opinião, até um pouco melhor que o Varela, porém acabou fraturando a tíbia, uma lesão bastante séria, vai ficar muito tempo longe dos gramados. Então o Flamengo só teria ali o Varela à disposição quando retornasse de lesão, né? Não deve demorar muito a ser relacionado. Então o Flamengo precisa de um lateral, e na lateral esquerda também. Tem o Ayrton Lucas, que tem jogado praticamente todos os jogos da temporada, porque o Felipe Luiz, desde a temporada passada, tem sofrido com lesões. Então não podemos dizer que não temos um substituto para o Ayrton Lucas, porque o Felipe Luiz está constantemente machucado. Então as duas laterais têm sido um problema para o Flamengo, tem sido um problema para o Vitor Pereira, e não à toa
ele vai ter que improvisar algum jogador ali, né? Como eu citei anteriormente, Matheus França ou Cebolinha devem ser as opções do técnico Vitor Pereira para jogar ali na ala direita contra o Vasco no domingo no Maracanã pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, beleza? Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Pod Fla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!